Vamos falar da pneumonia de micoplasma que está acontecendo na China, atingindo principalmente crianças e deixando todo mundo preocupado, porque afinal foi assim que a Covid começou, né? Ninguém está dizendo que isso daqui vai ser igual a Covid, parece muito menos sério, ataca principalmente crianças e não pessoas mais velhas, então nada indica que vai ser algo tão sério quanto a Covid. Certamente vai ser algo muito menos crítico, né? Mas é uma coisa que chama atenção o que está acontecendo aqui, ó. Pneumonia misteriosa está se espalhando pelas escolas chinesas e geram medos de uma repetição da Covid, né? Vários lugares lá em Beijing, na China, e um monte de outros lugares, está tudo lotado, os hospitais, se você vê aqui a imagem dos hospitais, ó, tudo lotado de gente, principalmente crianças com essa pneumonia. Pneumonia, entenda, falta de ar, né? A pessoa começa a sentir falta de ar, febre, coisa e tal, e vai para o hospital, e tá os hospitais lotados lá na China. De novo, em crianças não se reportou nenhuma morte. Tem algumas pessoas falando que pessoas mais velhas pegaram a doença e morreram. Mas a gente ainda não tem confirmação disso daí, não se sabe direito. É muito parecido com a Covid mesmo no início, né? Ninguém sabia exatamente o que era a Covid, coisa e tal. Então, não dá para saber se realmente é algo que vai ser danoso, é algo que vai ser simples. Vamos torcer, lógico, para ser algo simples, né? Mas tem aqui, dá para ver os hospitais muito cheios lá na China. É preciso deixar claro também que tem uma situação particular referente à China, que é o povo lá tem uma cultura de ir muito para o hospital, tá? Então, quando você tem qualquer doença, você vai para o hospital. Diferente aqui no Brasil e em outros países, em que a maior parte das pessoas só vai no hospital se realmente estiver muito ruim. Lá na China o pessoal gosta de ir para o hospital logo, né? Então, talvez por isso você esteja vendo tanta gente no hospital assim, tanta consulta, né? E esses fios de EV aqui, né, de intravenosa, é porque isso é costume lá também. Lá é muito comum você chegar no hospital com algum problema, o médico receitar um antibiótico, botar ali no tubo de IV, injetar na sua veia e deixar você ali 2 horas. É uma espécie de punição por você ter ido no hospital encher o saco dele, né? Então ele poderia dar um antibiótico via oral, rapidinho, resolver o problema. Ele prefere botar um antibiótico via intravenosa, por quê? Porque tu vai ter que ficar ali sentado 3 horas até esse negócio ir embora para punir você por ter ido no hospital. Então você vê isso daqui, não é uma coisa incomum em qualquer outra gripe lá na China. Então o ponto central é esse. Aparentemente o que a gente está vendo aqui é uma gripe. Tá? É época de gripe, acontece isso todo o tempo todo. Em escolas, né? Lá na China está esfriando agora, já entrou o inverno lá na China, então a criançada está indo para a escola, está ficando doente na escola, e é isso que a gente está vendo aqui. Não tem nada demais, isso daqui não deve ser nada crítico no final das contas. Mas todo mundo fica preocupado, né? Porque, pô, a última vez que aconteceu isso, também começou assim, um negócio que não era crítico e coisa e tal, né? Tá tudo bem, tá contido aqui. Ih, peraí, tem gente demais, né? Tá enchendo os hospitais aqui. E daqui a pouco começa a aparecer caso em outros países, já tem caso no Japão, já tem caso na Europa dessa doença aqui. Eles estão chamando de micoplasma, pneumonia micoplasma. Por que eles estão chamando isso? É um tipo de pneumonia, realmente é o que está acontecendo, né? É uma pneumonia por um tipo de bactéria específico, micoplasma bactéria. Se você procurar aqui, ó, em português se escreve micoplasma. É um tipo de bactéria que normalmente o seu corpo tira de letra, não tem problema, não infecta, não causa infecção, mas que em algumas situações ela pode se estabelecer no seu pulmão, formar uma colônia de bactérias ali e causar problemas mais sérios, né? Então, uma das coisas boas, se for mesmo micoplasma, é uma bactéria, então significa que não tem tanta mutação quanto o vírus. Então, mesmo que, por hipótese, está longe disso ainda, mas vamos supor que isso vire uma epidemia mundial que afete todo mundo, que chegue aqui no Brasil também, a chance de conseguir resolver isso é muito mais simples do que resolver a questão da Covid, porque a Covid tinha o grande problema de ser um vírus de RNA.
que é um vírus que sofre muita mutação, né? O que eu falo para vocês, a vacina para a Covid foi totalmente inútil, o negócio mais inútil do mundo. Por quê? Porque o vírus começou a sofrer mutação, né? A vacina foi desenvolvida para a cepa original, justamente quando começou todo mundo a ser vacinado, o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de variação, um monte de outras cepas, né? De outras variantes, né? Aí teve a Delta, teve a Gama, teve a Ômicron, teve não sei mais o que. No final das contas, essa é que é a história. A vacina para vírus de RNA não tem utilidade, não é útil. O que a gente tomou foi um grande placebo. Isso daí eu não acho que tenha feito mal também, tá? Pelos números que eu vi de pessoas que passaram mal com a doença, com a vacina. Gente, lembra que todo remédio tem algum efeito colateral, tá? Mas a verdade é, a vacina para Covid não teve nada diferente do normal, assim, não foi... algumas pessoas passaram mal? Sim, algumas pessoas passaram mal. Mas, gente, a gente está num planeta de 8 bilhões de pessoas. Sempre vai ter algumas pessoas que vão passar mal com qualquer coisa, né? Então não tem como fugir disso, né? Agora, o que eu acho é que foi uma coisa inútil, né? Não deveria ter feito esse negócio de vacina, porque no final das contas isso não serviu para nada para acabar com a doença. De qualquer forma, esse caso aqui, a vacina seria mais útil. Por quê? Porque é uma bactéria, não é um vírus de RNA, né? Então isso daqui é algo que pode sim ser resolvido mais rapidamente. Por enquanto, de novo, tudo leva a crer que isso daqui é um caso de a China está passando por uma onda de gripe. Ponto. Só isso. Uma onda de gripe, né? Muita criança gripada, isso acontece o tempo todo. O pessoal está apavorado por conta da Covid, está levando no hospital lá as crianças, mas chega lá, não tem ninguém, é sério, né? Veja, tem algumas pessoas aqui que falam que teve não sei quem, teve um senhor de idade que foi lá e morreu e não sei o que lá. Pode acontecer um caso ou outro, mas não é o que a gente tem visto como padrão aqui. Então eu não acredito que isso seja algo muito sério, não. Mas vamos aguardar, né? Será? Já pensou, meu amigo? É muito azar. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.